Joker in the Machine também já foi. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro? Isso aqui tem 11 meses. Não é muito interessante. Tá acabando os vídeos. Depois eu tenho que selecionar mais. Cadê aquele Wii estranho? Ai. O Mistério de Optical Mouse 99. Créditos, narração, roteiro. Eu achei que tinha dublador. Por favor, não coloque dublador, cara. Maker, Tomodachi Life. Ok. Por favor, não coloque dublador. Pombo Atômico. O Pombo Atômico, ele é meio famosinho, não? 182, relativamente famoso. Em algumas aspas, mas... Eu lembro que ele tinha alguns vídeos específicos. Mais recente, em alta. O Horror de Bob Esponja. Ben Drawer, muito além da creepypasta. Não, é aqueles canal. É aqueles canal de vazio do mundo dos games. Meu Deus, por que eu peguei um vídeo desse? Pior que a thumb não é ruim. Das duas, uma. Ou eu vou pegar câncer, ou eu vou pegar câncer, ou eu vou achar levemente interessante, mas provavelmente que teria outra abordagem melhor. Aquele vídeo das raças, eu lembro que recomendaram o vídeo por Frost e o cara tinha uma foto de perfil estranha. É aquele canal de terror, entre algumas aspas, que é só uma creepypasta. Creepypasta nova, é ARG, que os jovens falam. É o ARG, só que pro público creepypasta, pro público moderno, que... Deixa eu tirar o dias de fundo. Que poucas vezes é interessante e é culturalmente inferior ao, sabe, creepypasta. É 8-bit ainda por cima essa merda. Tá em tudo, cara, mas... Trabalho de ficção, nada aborda tem relação direta com a realidade, aproveite. Tomodachi Life foi um jogo lançado em 2013 para Nintendo DS como uma sequência de outro título exclusivo lançado em 2006, chamado de Tomodachi Collection. Ambos os jogos foram dirigidos pela dupla formada por Ryutaro Takahashi e Eisako Nakai, que não são nomes exatamente conhecidos, mas que tiveram participação nos jogos da franquia MarioWare e Metroid. O conceito geral ao redor... Eu posso comentar que eu não tô achando a edição dele tão confortável de se ver? Eu achei meio específica, coisa minha. Tipo, da Ishikawa, esses caras são... Tipo, eu posso comentar coisas hiper específicas minhas. Tipo, olha, eu não sei se vocês têm uma mentalidade parecida com a minha. Que eu editei por, sei lá, 5 anos da minha vida. Tipo, direto, pelo menos. 5 anos é pouco ainda, coloca 8. Tá, 8 também é muito. 6, 7. É alguma coisa. Tipo, eu consigo ver qual efeito ele usou pra tal coisa. Como essa composição tava no Adobe Vegas, sei lá o que ele tá usando. Sei lá, tipo, essa imagem tá passando daqui pra cá. Tomodachi Collection. Ambos o fundo... Deu pra perceber até que o corte foi mal feito. Pera aí. Olha, se você for ver, o ideal seria não dar esse estranhamento de corte pra cá. Tipo, ter essa parte aqui, continuar aqui, e daí desmanecer a cena. Mas não, teve um corte daqui pra cá, pra baixo do 3DS. Isso dá uma impressão de confusão, pra minha mente, pelo menos. Daí depois, a imagem vai desvanecendo, vai sumindo, por assim dizer. E daí, ó, a coisa passou. Tipo, por que não o efeito? Não deu tempo do meu cérebro computar que um efeito passou pra outro tá se mexendo. Tá passando, daí tá uma coisa passando aqui na tela e um efeito de chuvisco. Formada por Ryutaro. E daí uma imagem surgiu, embaixo dessa imagem surgiu um Lantern, caralho. Eu não sei se eu tô velho demais pra comentar as coisas, mas eu só sinto que tá dando dor ver essas porra. Sei lá, não sei se... Eu acho que ninguém aqui compartilha a mesma coisa que eu. É uma coisa muito específica. Nomes exatamente conhecidos, mas que tiveram participação nos jogos da franquia MarioWare e Metroid. O conceito geral ao redor desses jogos, mais especificamente do Tomodachi Life, é ser um simulador social onde o foco principal é interagir ou simplesmente observar a vida de uma população de personagens que vivem tranquilamente em uma ilha. Esses personagens são chamados de Mis, que acabaram se tornando o legado da franquia por terem sido utilizados como forma de representar os usuários da interface do Nintendo Wii e depois aparecendo também no Nintendo Switch e em outros consoles. Eu não sei exatamente quais são e não importa no momento. Como alguém que nunca jogou essa belezinha aí e só assistiu gameplay sem muito contexto, eu tenho que admitir que eu não posso dizer com toda certeza se eu entendo o apelo ao redor de fazer esses bonequinhos casarem e participarem de eventos. O Mi não era nem um pouco legal, mas era interessante pra época, principalmente. Porque era quando tanto a Nintendo quanto a Microsoft, acho que a Sony nunca teve uma coisa do tipo, tava tentando fazer meio que avatar personalizado. A Nintendo teve um Mi, que é o mais caricato, que conversava bem com o Wii, principalmente. E a Microsoft teve o 360 com os bonecos 360, não sei se tinha o nome. Que eram uns mais cool, mais 3D, não complexo, mas mais humanoide, melhor dizendo, mais humanos, menos caricatos. É uma ideia interessante pra época, mas que atualmente é irrelevante pensar que alguém faria isso. É tipo o que o Reddit fez com aqueles bonecos do Reddit mega fudido da vida.
portes esquisitos, mas eu não sou muito confiável pra opinar, sendo que eu praticamente nunca toquei em um 3DS na vida, então pode só ignorar esse comentário. Voltando ao jogo, ele vendeu particularmente bem no Japão em abril de 2013. Eu acho que só vendeu bem no Japão. Dificuldade em fazer um produto tão diferente parecer atrativo pro público ocidental, que na época estava começando a se acostumar com jogos mais cinematográficos e fotorrealistas. Ainda assim, o Tomodachi Life acabou ganhando o coração dos consumidores nos anos que se seguiram, vendendo copies o bastante para motivar a Nintendo a financiar uma outra sequência que, coincidentemente, foi lançada na mesma semana que esse vídeo aqui tá saindo. E tipo, eu tô falando... É foda. O que eu tava falando, o Ocidente não sabe jogar jogo direito, porque ele é tipo, eu quero ver gráfico, eu quero ver a história mais mastigadinha possível, eu quero ver 5.000 horas de gameplay não, de cutscene com atores famosos, com vozes famosas, com aquela pessoa que eu conheci no TikTok falando sobre, com o meu influenciador favorito falando sobre, quero zerar pelo YouTube sem ter a experiência de jogar o jogo, enquanto o japonês ele consegue... O japonês não, o asiático, de certo modo. Tá bom que depende muito do jogo, mas você percebe que o Mi tem mais apelo porque é uma direção artística específica, um público específico, etc. De certo modo, tá bom que é o público médio que eu tô falando no ocidental. O asiático também tem muita coisa com gacha da vida, mas... Enfim, eles conseguem apreciar uma história, de certo modo. Sério, eu realmente não sabia que esse jogo aqui... Uma vibe, melhor dizendo, não é nem história. Uma vibe. É acabado de sair e eu juro que esse vídeo aqui não é patrocinado pela Nintendo. E por falar em vídeo... Nenhum vídeo brasileiro é patrocinado pela Nintendo, cara. Eu quero ver 250 gameplays. Cara, é absurdo os caras zerar jogo pelo YouTube. É outro nível. Eu considero que eu joguei algum jogo pelo YouTube porque eu não queria jogar o jogo. Tipo, The Last of Us. Eu vi, acho que a série do Heitor, você se lembra? Da época do The Last of Us. Mas eu não queria jogar The Last of Us porque eu já percebi que era um jogo meio merda. Sinceramente. É meio estranho dizer. Eu tava quase esquecendo que eu tenho que falar do tema principal. Então, basicamente, pra não acabar tendo que trazer mais um projeto de terror envolvendo o Mario, apesar de eu estar profundamente tentado a fazer isso, eu decidi vasculhar um pouco na minha lista de ideias à procura de algo que pudesse ser simples, mas minimamente interessante. Foi nessa situação que eu acabei me deparando com a palavra Tomodachi Arg, que eu anotei. O projeto de terror envolvendo o Mario seria ele narrar uma creepypasta, ou ARG, melhor dizendo, no dialeto jovem, ou ele fazer alguma coisa minimamente interessante envolvendo o Mario e não ler uma ARG explicando o que está passando na tela. Só quero saber disso. Tomodachi ARG, agora que eu vi o que está acontecendo na minha tela, eu acho que eu já fui respondendo essa pergunta. Um mês atrás, por algum motivo. Eu então fui logo correndo pra internet pra tentar ter uma ideia do porquê do Tarde do Passado ter anotado esse título tão enigmático, e nesse processo eu acabei me deparando com esse vídeo feito pelo Grimm, e logo me veio uma pulga atrás da orelha, porque esse foi o mesmo youtuber que me fez conhecer o Naughty User, que é aquele ARG de Undertale, e normalmente eu costumo assistir os vídeos dele por gostar das interpretações que ele faz pra alguns projetos, chegando ao ponto de eu ser quase um fã do trabalho do cara. Então, considerando que eu tinha em mãos uma pérola que eu não tinha assistido antes, eu simplesmente me acomodei e dei play no vídeo com todo. Ele leu uma ARG do Mario. Cara, ele acabou de admitir que eu só tá pegando um vídeo traduzindo ele na cara dura, e o vídeo tem 26 minutos. É tipo 8 minutos a mais que o vídeo normal. Tá bom que o vídeo normal tá em inglês, vai ser chato traduzir tal coisa, etc. Mas porra, por que eu não veria o vídeo normal em si? Caralho, meu cara. Toda semana, difícil de fazer. A inocência do mundo. E foi aí que as coisas começaram a ficar muito estranhas. O vídeo do Green começa de um jeito bastante diferente dos anteriores. Ao invés de uma anedota acompanhada de uma breve sinopse sobre o tema que vai ser abordado, o Green começa a nos contar sobre a situação que motivou ele a fazer aquele vídeo, o que por si só não significa nada. Eu mesmo já mudei de estilo de introdução diversas vezes, mas é importante considerar que a todo momento durante a explicação, ele fala de forma bastante direta, focando principalmente nesse e-mail estranho enviado por um usuário desconhecido em janeiro de 2026, intitulado apenas como S. Eu encontrei esse canal estranho postando clipes de Tomodachi Life. Na superfície, parece ser bastante comum, mas olhando mais a fundo, você vai descobrir algo profundamente errado com esses vídeos. Eu recomendo bastante que você vá a fundo nessa série. Você não sabe o que vai encontrar. Novamente, eu tenho permissão pra colocar em 2x, infelizmente não 3, porque já dá pra perceber o porquê esse vídeo tem mais minutos. Puta que pariu. Bastante comum pra quem faz esse tipo de conteúdo, mas por algum motivo
o Green decidiu ir a fundo e acessar o link enviado por esse usuário. O que nos faz dar o primeiro passo para mergulhar nesse mistério bastante interessante, porque o link leva direto para um canal no YouTube chamado de Optical Mouse. E de cara, dá pra ver que o e-mail não tava mentindo, porque o canal é realmente bastante comum até demais, contando só com 8... Vamos fazer um bingo? Um bingo não, uma aposta, melhor dizendo. Tipo, vai ser A ou B. Uma coisa bizarra vai acontecer envolvendo uma entidade sobrenatural que invadiu o jogo e especificamente essa pessoa conseguiu gravar. Ou B, o jogo vai refletir detalhes da mente da pessoa de formas que ela está fazendo coisas no jogo que ela fez na vida real e uma forma que ninguém nunca faria na vida real. Qual vocês apostam? Dos clipes de Tomodachi Life, uma descrição bastante básica e uma publicação na aba comunidade que diz apenas solucione. Porém, solucionar o quê? O primeiro vídeo do canal se chama Nova Gameplay de Tomodachi. A gravação também entrega exatamente o que a gente fala, sendo só o registro do dono do canal enquanto ele cria o personagem, nomeia a sua ilha e monta um melhor pro bonequinho dele. Não tem nada de muito extraordinário ou chocante aqui, mas é interessante observar os pequenos detalhes. Poucos deles realmente importam, mas é legal ficar assim. Começando pela cena de criação do personagem, onde a gente pode ver que o dono do canal realmente se identifica como Optical Mouse. O que significa que eu posso só chamar ele de mouse. Interessante é justamente a data em que essa gravação supostamente foi feita, porque o mouse coloca como sendo no dia 8 de junho de 2014, o que é uma escolha bastante interessante, já que o jogo chegou nos Estados Unidos exatamente 2 dias antes da gravação. Algo que, convenhamos, não é tão esquisito. Porém, logo o mouse vem e diz o seguinte: foi realmente conseguido esse jogo. o que me faz ficar um pouco da cabeça, porque na gravação a gente consegue ver muito bem um cursor, o que é uma ótima dica pra gente perceber que essa gravação inteira não foi feita em um 3DS real, e sim, e obviamente é um erro técnico e limitação do criador original, e não faz o menor sentido ficar isso de vocês. Eu sei que esse tipo de coisa até quebra a imersão, eu tenho sobre isso, mas eu vou então por enquanto só pra você contar aqui, porque na descrição existe uma frase dizendo: eu me pergunto como ele conseguiu esse jogo. O que faz as coisas mudarem um pouquinho de perspectiva, porque afinal de contas o mouse é o dono do canal, né? Então por que nessa frase ele fala de si mesmo na terceira pessoa? Pra entender isso, a gente vai ter que ir pro próximo vídeo. Pera um minuto, eu vou colocar uma retenção de público aqui. Eu acho que é possível dar por cima. Pera aí. Subway Surfers Gameplay 10 horas. Tem uns shorts ou coisa do tipo, porque eu não queria uma... Aqui é. Navegador. Eu dei isso aqui. Não tem como mutar o áudio dele? A minha ideia foi boa, mas não tem como eu não mutar o áudio que eu estou ouvindo. Não é foda. Pera aí, deixa eu ver. Propriedades. Atualizar caixa de página, arquivo local, desativar fonte quando invisível. Cara, não tem como mutar mesmo. Onde eu tô ouvindo isso? Ah, pera, tem como sim. Abrir configurações de som. Não é aqui não. Abrir mixer de volume. E daí eu muto o OBS. Não mudou nada. Pera aí, onde é que eu tô ouvindo isso? Ah, OBS Browser aqui. Aqui, pronto. Tem como. Daí vamos ver qual é a parte mais interessante do vídeo. Aqui. Pronto. Para vocês não ficarem entediados com uma narração de ARG, eu recomendo olhar um pouco pro lado da tela, que vai ter uma gameplay muito pica de Subway Surfers. Cadê aqui? Deixa eu tirar o mute do sistema de coisas. Não, isso aqui é o Subway Surfers, pô. Aqui. Ah, por que o cara tá no menu aí? Ai, voltou pra gameplay. Pera, não tá captando o áudio. Será que... Eita, porra. Abrir mixer de volume. É que eu tenho que, tirar aqui? Aí foi. O Mariozinho esquisito, talvez a única exceção com relação à regra dos personagens da Nintendo. Uma Samus, até que e uma Daisy extremamente básica. E o problema no geral tá nisso, porque depois de dar uma voltinha pela ilha, ele percebe algo estranho no prédio onde os Mii moram, porque existe 7 quartos disponíveis, quando, na verdade, ele tinha criado só 6 personagens. Bro, porra, cara, por que você... Ai. Esse bicho, cara, é o Disease, ou ao menos é assim que ele se identifica, porque entrando na página de perfil dele, a gente pode notar que esse é, na verdade, só um apelido, e o real nome do camaradinho aí se tratam dessas letras aparentemente aleatórias. Apesar de evidente confuso, boa, do personagem que magicamente aparece boa. Escolhe a opção de deletar aqui. Moeda. Existe um problema nisso. O Disease não, cara, não. Boa, conseguiu. Boa. Vez dois. Cara, podia ter pegado a moeda do lado. Ah, qual é, cara? O vídeo anterior, assim como provavelmente era a sua intenção, tira a gente daquele clima de curiosidade e dúvida que gira em torno do início desse tipo de projeto. E faz isso de um jeito bastante simples, acrescentando um elemento intruso em um ambiente que normalmente seria amigável e tranquilo. E os traços desse intruso podem ser percebidos por todo esse terceiro vídeo, intitulado apenas como Outro Bug em Tomodachi Life. A primeira evidência de algo errado com o jogo do mouse... Eu fiquei prestando atenção no gameplay do Subway Surf. O que aconteceu? O que aconteceu mesmo? Sério, eu não prestei atenção no vídeo. E nos segundos iniciais da gravação, quando ele tá alimentando o Mii que representaria o Luigi. Em questão de segundos, a tela pisca em uma coloração diferente, exibindo o Mii em um cenário muito semelhante ao... É um fantasma, espírito negro. Eu não precisava ter falado negro. Agora eu pensar nisso. Não tá errado. É um espírito negro. Vermelho. Enfim. Um cemitério. O que fica mais óbvio quando a gente tem um esforço que é tão hilário que o Luigi ficou. De qualquer forma, provavelmente esse é um cemitério, porque dá pra ver a lápide. É um cemitério. Uou. Uma fração de segundos, como se essa imagem fosse uma camada que... Sabe, quando o Steven Spielberg fez o Spotlight, não, qual é o nome? Fez o Poltergeist em 1970, onde ele colocou que o grande plot da história era sobre um cemitério indígena. Não foi tão interessante, mas pelo menos foi diferencial pra época. Hoje não tem um mínimo impacto dizer isso. Que isso aí é interessante, que essa história aqui, no caso, é interessante. Forçadamente colocada por jogo original. A gente até consegue perceber a reação do mouse, né? Porque o dele aparece se movendo de um lado pro outro como se tivesse enlouquecido completamente. Coitado, mal ele sabe que vão só piorar. O mouse então passa a vasculhando rumo pela ilha, quando ele se depara... Mal ele sabe que as coisas vão piorar. A história é obviamente forjada. Não tem o mínimo fato dele não saber, a menos... Caralho, o cara morreu! Ele foi prensado por 2 trem! Que idiota. Enfim. Disease apresentando o jornal e falando sobre os novos chapéus que vão sair. E passando por lá, não tem nada necessariamente importante, fora o fato de que, por algum motivo, o jogo simplesmente decide jogar na tela o endereço IP. Pareceu um Mil, no caso, que não tava no jogo original. Que medo, é?
dizer, o que esse invasor conseguiria divulgando informações pessoais de um moleque aleatório que só queria jogar um joguinho de Cara, tem muita coisa. Tá bom que não vou ser tão chato assim, porque eu tenho certeza. Certeza não, tenho quase meio, realidade. Terror é o gênero mais difícil de você escrever coisa. Sem zoeira. Eu não escrevi todos os gêneros e eu muito menos li muita obra de todos os gêneros. É meio difícil. Mas terror é extremamente subjetivo em muitas coisas. Desculpe. Acontece que a mídia vídeo deixou uma coisa extremamente irritante pra terror, que é gore. Meio subjetivo também, não é? Não todo terror não é todo gore. Não todo terror é gore, nem todo gore é terror. Vamos começar por aí. Eles só estão bem próximos. E jumpscare, que é o que exatamente esse vídeo é. E eu me forçando pra não prestar atenção na gameplay de Subway sem zoeira. Eu tô muito entretido com ela. Bom, eu iria se prestar a responder alguma pergunta, porque é possível que ele nem exista. O jogo crashou. Caralho. Se fuda aí, meu irmão. O que mais tá me assustando é a porra do bitrate desse vídeo. Na moral, olha só essa criminalidade gravada. O conteúdo é o de menos, a qualidade é o que mais impressiona. Detalhe, eu sei como fazer esse efeito, é só posterizar. Posterizar e alterar a cor. Isso aqui não é nem um pouco assustador, cara. Meu Deus. O velho nostálgico fã de creepypastas gosta desse quarto vídeo. Ignorando a minha hesitação em afirmar isso, a realidade é que esse vídeo é bem interessante porque é uma clara homenagem a outros vídeos clássicos como o do... Uma clara homenagem. Uma clara homenagem. Sabe, eu acho que quando o Sutiro falou que o diretor de Chainsaw Man, não, de Jujutsu Kaisen tava perdendo a mão no como ele tava fazendo a terceira temporada, eu acho que ele tava falando um pouco disso. Mas, enfim. Onde tem essa lógica de que tu vai reiniciando a tela ou mexendo no computador e as coisas vão ficando cada vez mais bizarras. Cara, essa coisa do usuário 666 também é muito idiota. Ela funcionava pra época, mas atualmente é muito idiota. Sei lá, mas de qualquer forma, e interesse pessoal, é interessante notar que é bem provável que isso tudo que tá acontecendo com o mouse foi deliberadamente feito pra mexer com a cabeça dele. Afinal de contas, a gente pode ver que na própria descrição tá escrito só por diversão. O que é uma resposta direta ao final do vídeo, onde o mouse pergunta por que isso tá acontecendo com ele. E na realidade, esse é um ponto bastante interessante pra gente ouvir os textos presentes nas descrições dos vídeos, porque nenhum deles parece ter sido feito pelo próprio mouse, já que a primeira descrição fala do mouse, a segunda descrição é apenas uma repetição da frase milha, a quarta descrição diz 3 cores, e essa última, obviamente, apenas tira sarro da cara. É óbvio que existe uma falta de sincronia entre o conteúdo dos vídeos e o que tá escrito nesses textos, o que sugere a probabilidade desses vídeos não terem sido realmente publicados. E esse pensamento, de uma forma ou de outra, faz com que a gente gere algumas perguntas na nossa cabeça, principalmente quando a gente lembra que os eventos dessa gravação aconteceram em 2014 e que muita coisa pode ter acontecido com o coitado do mouse real nesse meio tempo. Ainda assim, o que tá acontecendo com o jogo dele? Porque é evidente que existe alguma força realmente maliciosa dentro desse save, seja por intermédio de algum hack ou qualquer outro tipo de origem sobrenatural que a gente pode dar pra figura do Diz, que no momento é a representação visual desse invasor. Foi a interferência dele que fez o mouse se assustar ele quase que de imediato. E é interessante notar que essa primeira interação parece ter sido o gatilho pra fazer o Disease ser muito mais agressivo, provocando aquele bug que forçou o mouse a iniciar o console por completo. E o vídeo seguinte nada mais é do que uma tentativa desesperada em voltar pra normalidade. Na quinta gravação, a gente pode notar o esforço de criar qualquer tipo de vestígio do Disease que ainda existisse dentro daquele jogo. Mas nós, como público, rapidamente conseguimos perceber os problemas dos caracteres de textos e nos discretos problemas no áudio. Eu vou pegar comida, já volto. Exatamente igual e passando pelo mesmo processo que ele fez. Porém, aqui existe algo interessante, porque ao contrário do esperado, nada havia voltado. Muitas coisas naquele jogo nunca chegaram a ser realmente normais. Pronto. Ô, porra, mano, a roupa. Mano, o terror do cara é essa porra, sério? É o cara com um buraco na cara, parece tu... Não, tem vídeo disso, eu acho. Eu não vou colocar na tela porque pode dar meio ruim, né? Mas tem vídeo do cara fazendo um cu no Miiverse. Eu encontrei uma coisa pior, sinceramente. Não tão pior. Cara, o terror do cara é o cara fazendo um cu. Tá na frente o Subway Surfer. O terror do cara é o cara fazendo um cu no Miiverse. Sério? É isso que eu devia ter medo? Um cu? Caralho, meu irmão! Vai dizer que tem um pênis. Bom, isso é bastante interessante, porque aqui a gente tá lidando com uma espécie de situação emissou, onde o real é um vírus ou entidade habitando dentro de um jogo. Na verdade, é tão parecido com o que a gente viu algumas vezes que o tipo de inventamento é quase idêntico ao feito pelo Bigotudo lá no emissou. Com a única diferença de que o Disease se refere ao mouse diretamente pelo nome, parecendo não só conhecer o rapaz em um nível bastante pessoal, quanto demonstra ter controle total do jogo, forçando o console a iniciar a câmera frontal pra filmar o rosto do rapaz. E depois desse encontro totalmente normal, adivinha o que o mouse decide fazer? Exatamente, simplesmente largar o jogo e parar de gravar pra sempre. O que é uma escolha totalmente lógica e que qualquer pessoa com faculdade mental faria. Essa é uma história de terror, e obviamente as coisas não poderiam acabar aqui. Então, nesse caso, olhando pra descrição do vídeo, a gente pode se deparar com esse emaranhado de letras e o cara conseguiu 500 coisas de extra. Caralho. Mais especificamente, uma foto de uma janela com um bilhete grudado que tem no jogo. Uma forma bastante interessante de demonstrar que seja lá o que estivesse seguindo esse garoto não estava preso apenas dentro do jogo. Porque teve um corte pra pular a introdução na run do cara. Podia estar realmente em perigo na Stalker maluco. O mouse não vê outra opção a não ser gravar mais uma gameplay de Tamashii. A gravação em si é bastante interessante de se assistir, porque o mouse claramente não tá mais se divertindo e faz de tudo pra ignorar todos os diálogos do jogo e principalmente ignorar a presença do Disease, que às vezes simplesmente aparece nos ambientes onde ele se encontra sem muito contexto. Porque eu suponho que ainda é uma mecânica normal do jogo e não necessariamente uma ação sobrenatural dele. Na verdade, passa tanto tempo sem nada com coisa errada acontecendo nesse jogo. Ao menos até a gente chega na parte em que o personagem do mouse sobe de nível. Porque isso dá pro mouse a oportunidade de dar uma frase de efeito pro bonequinho falar. E é no momento em que o bonequinho abre a boca que ele diz isso aí. Percebendo então que existe alguma coisa útil naquela mecânica de frase de efeito, o mouse então tenta interagir de novo com aquela forma de comunicação. E o que ele recebe de volta é uma... O mouse propositalmente tenta ignorar aquela ordem, se concentrando em recriar o Mi, que parece ser uma obrigação que ocasionalmente os textos do jogo mudam pra se referir a ele pelo nome. E até mesmo os diálogos são alterados pra constantemente citarem quando ele não tá em cena. Desse jeito, percebendo que adiar um encontro entre os dois é algo Café. O mouse então segue pro quarto do Disease, onde os dois finalmente têm um diálogo um com o outro. O cara peida quando fala. Eu tô dizendo, o vilão do cara
era o Mi com cara de cu. A descrição depois desse vídeo diz indo me encontrar com ele, o que me leva a crer que, de certa forma, o mouse sabe como encontrar o Disease na vida real, o que por sua vez confirma que ele realmente não existe só como um vírus carente dentro do mundo digital, fazendo ele ter total capacidade de cometer a barbaridade que ele bem entendesse assim que se deparasse com o rapaz. Esse vídeo praticamente marca o final do ARG, mas a gente ainda tem alguns vídeos extras pra dar, como por exemplo esse aqui, que foi postado algumas semanas atrás. Nele, a gente pode notar uma mudança significativa no formato. Tá com o mouse na tela. Tá com o mouse na tela. Das gravações, tanto de um registro feito por alguém que parece estar observando uma casa à distância. É meio óbvio o que isso significa, que de alguma forma o Disease esteve observando o mouse por todo esse tempo, e que muito provavelmente toda essa experiência do jogo tenha sido um plano proposital para que o garoto fosse atraído pro lado de fora de casa e fosse até ele. O que nos leva para um ponto bastante interessante, porque existe uma peça muito importante do ARG que não pode ser encontrada em nenhum lugar, mas que foi convenientemente enviado por e-mail do Green quando ele questionou como aquele usuário teve acesso a esse ARG, sendo que o e-mail original tinha sido enviado um dia antes do primeiro vídeo do canal, o que poderia ser só um furo de roteiro ou uma incoerência temporal, mas que de alguma forma sugere que seja lá quem tivesse o controle do canal do mouse nesse momento, queria ser descoberto. E é por isso que a gente tem esse registro aqui. Nas imagens a gente pode ver frames do que parece ser um vídeo de alguém se aproximando. Eu adoro o fato de que isso provavelmente foram dois amigos que estavam sem nada pra fazer, talvez bêbados, e decidiram só tirar uma foto com um flash numa rua aleatória da noite. Não é nem um pouco assustador, cara. É só quem tá vendo uma pessoa se aproximar e tirar uma foto do cara, ou tirar várias fotos, melhor dizendo, do local onde nem tem o cara. Isso nem faz sentido. Pelos fundos de uma casa no meio da noite. E pelo que a gente pode assumir, essa pessoa acaba se deparando com alguém momentos antes de ter a câmera desligada. Eu não sei pra vocês, mas tá meio óbvio que se trata do último registro do mouse. Porém, se a pessoa tava tentando tirar a foto, ela nem tava com o flash ligado, primeiramente. Ela tá tentando ser de vista. Caralho. ao menos até atualizações do ARG serem lançadas. O fato é que tudo que a gente pode afirmar com certeza nesse momento é que esse ARG foi criado pelo próprio Green. É por isso que ele tinha todas as informações que ele Ah, você ainda duvida. Você duvida, sério? E é por isso que o vídeo inteiro onde ele faz a própria investigação mais parece uma leitura de creepypasta do que qualquer outra coisa. E eu acho isso bastante interessante. Mas parece não é uma leitura de creepypasta. Um vídeo imersivo com uma investigação falsa é uma das melhores formas de dar destaque pra um ARG, mesmo que... Uma das melhores formas. Uma das melhores formas. Eu respeitei um pouco o Selbit. Na época que ele fez aquele ARG dele com o canal antigo e etc. E depois ele fez o Não Acredito nas Mentiras dele, se não me engano. Sabe, aqueles vídeos do Selbit não eram ruins, não. Era legalzinho. Tipo, por padrão do que o Selbit faz atualmente, era a melhor época da vida dele. Mas caralho, a gente passou daquilo pra isso? Sério? A gente não vejo isso acontecendo com muita frequência. Mas, de qualquer forma, o que tem de tão especial nesse projeto e por que eu decidi falar dele? O primeiro ponto que eu queria destacar é que é sempre interessante ver projetos sendo feitos por youtubers que normalmente fazem... Não é sempre interessante. Isso não é interessante nem da melhor vez possível. Isso... Análise de projetos e tal. É até normal ver eles fazendo participações especiais ou simplesmente envolvidos com o world building em geral dessas histórias, mas é bem difícil encontrar algum youtuber que fez um projeto inteiro do começo ao fim totalmente sozinho. E é exatamente por isso que eu queria dar destaque pra esse projeto do Green. Porque independente dos clichês e dos erros técnicos, é bom ver um cara realmente colocando a mão na massa. Porque a gente pode ver que existe sim pequenos vislumbres de criatividade nesse projeto, como por exemplo a quebra de perspectiva. Toda a estrutura da história segue esse padrão que a gente viu várias e várias vezes, com um espírito ou um vírus possuindo um computador, esse tipo de coisa. E isso é quebrado aqui quando ele revela que, na verdade, o Disease muito provavelmente é alguém na vida real fazendo isso. O que não é uma quebra de expectativa, necessariamente. E o cara morreu de novo. Cara, eu peguei a pior gameplay de Subway Surfer possível. Cara, não é nenhuma quebra de expectativa. É um clichê atrás de outro clichê. O clichê do Stalker. Que, de novo, também é um clichê. Cara, eu sei lá, eu acho que eu tô velho. Eu tô velho pra dizer o que é terror de verdade pra nova geração. Porque, tipo, na minha opinião, Lovecraft era terror. Não considero necessariamente assustador, mas a lógica do Lovecraft era um terror bom. Do terror dos desconhecidos. Foi praticamente o primeiro a explorar esse meio. Agora, você vai pro Stalker random, aleatório. Sei lá, o Halloween 1 também era terror legal. Que era o terror do cotidiano. Cotidiano entre muitas aspas. Natural. Ao mesmo tempo que o Michael Myers talvez era uma pessoa desnatural. O Sexta-feira 13, mais ou menos, também. O Hora do Pesadelo, ok. Aí você pega os terror mais recentes também. Hereditário também legal, etc. Blá, blá, blá. Anime de terror também deve ter alguns. Não consigo lembrar de nenhum agora. Ah, teve o Yashibai Story. Yashibai Story, que é uma coletânea de contos japoneses de terror. Que não é tão interessante a longo prazo, mas tem uns episódios que se salvam. Mas caralho, meu irmão. Cara, escritor indie atualmente não faz nada, sinceramente. O nível de perigo desse personagem pra um nível máximo, porque a gente não sabe o que aconteceu com o mouse, a gente não sabe o que esse bicho faz, ele só se testa, ele mata, a gente não sabe. E nesse ponto, esse projeto me lembra bastante aquele das músicas do Animal Crossing, até o vídeo ano passado. Esses dois projetos têm muito em comum, não só por utilizarem de história, mas de terem esse quesito misterioso. Tipo, a gente tem a história tá vendo a história sendo contada, mas a gente não tem uma exatidão sobre o que tá acontecendo. A gente nem precisa ir tão longe. O Crawl 64 também é interessantezinho. Pelo menos o cara do Crawl 64, ele fez um jogo todo. Um jogo todo não, mas parte de um jogo todo pra fazer uma coisa. Aquele Pet Shop, Shop Pet, sei lá o que, também é legal. Legal, eu falo em comparação a esse também, mas... Sei lá, é só... é um recurso de um roteiro barato. Eu me sinto numa fanfic, sinceramente. Tipo, não sei se vocês vão ter a mesma sensação que eu, de quando você lê uma fanfic de Harry Potter, em que o protagonista Harry Potter morre, e daí tudo começa a desandar porque ele morreu, e etc. Uou, como esse cara é assustador, escrevendo e blá blá blá. Tipo, o cara não...
tem o trabalho de criar uma história condizente, não tem o trabalho de criar uma história própria, usa de um artifício barato de outra história pra validar o próprio ponto. Fora que o vídeo é uma merda, mas o vídeo em si é outra coisa. Caralho. Por conta própria. Porém, é claro que essa muito provavelmente foi intencional lá no Animal Crossing e tenha sido usada aqui por pura limitação criativa. Mas, de qualquer forma, eu não vejo isso como algo ruim. Eu vejo isso como um incentivo bastante interessante, porque eu gosto de ver o potencial das coisas e aqui tem bastante potencial. E o que mais eu acho interessante nesse projeto todo é o fato de... Cara, bastante potencial. Bastante potencial. Uma criança que recém aprendeu a falar tem grande potencial. Esse cara aqui, se ele acha que tá fazendo um bom projeto, já pode morrer e nascer de novo. Sinceramente. Claramente fez ele apenas pra ser algo divertido, uma diversão, um projeto paralelo. Não é à toa que o próprio Disease, o design do Disease, até a história, é extremamente inspirada numa creepypasta de Tomodachi Life, que é o... Qual é o nome dele? Deixa eu ver aqui. É Teled, esse é o nome dele. E tipo, né? Ou seja, é uma cópia, ainda por cima. Forçar muito, é só olha pra cara dele. A ARG boa possível, pelo menos quando era adolescente. ARGs não são boas exatamente. Depende da ARG, na realidade. Porque algumas ARGs são definitivamente curiosas, pelo menos. Pelo menos antes de cancerizar tudo e só virar, olha, como tal coisa é terror e etc. Tipo, o conceito de ARG é legal, principalmente. Por que tem um boneco coisa na tela? Não tava vendo a minha tela. O conceito de ARG é interessante, pela ideia, pelo menos. Só que ela é anulada completamente quando o assunto vira como tal espírito tá possuindo tal coisa, ou como o mundo agora é uma conspiração religiosa, ou sei lá o que. Sei lá, depois da terceira que você vê, perde completamente o sentido. É tipo um filme slasher, certamente. Tipo, é legal um Sexta-feira 13 aqui e ali, mas só lançar Sexta-feira 13 parecido, pelo menos em tese, com um slasher sem criatividade nenhuma, é chato. É tipo, pra que você vai ver outro Sexta-feira 13 se você vai ter Sexta-feira 13, ou melhor, se você vai ter um Halloween, que é o Sexta-feira 13 melhorado, por exemplo. São praticamente idênticos, com a diferença que o Disease tem essa cara de ciclope. De um cu, não é um ciclope. Então, o resultado final é, o projeto é bom. E eu digo que, considerando ao que ele se propõe a fazer, ele é mediano. Ele não é grande coisa, não faz nada muito inovador. Não é mediano? Cara, qual o nível de ruim desse cara? Qual o nível de ruim desse cara? Miserável e terrível. Ele é no mais... É tipo slasher. É tipo slasher. Medíocre pra bonzinho. Mas eu tô até prevendo muita gente falando mal de absolutamente tudo, mas eu não consigo. Eu realmente tenho um espacinho no meu coração aqui. Eu realmente gostei dele. Mas e tu? O que tu acha? Tá, ninguém tem culpa de ser burro também. Eu vou dar o braço torcer pra esse cara. Bom, pode comentar aqui. Ah, e também não esquece de recomendar aqui alguma coisa. Sabe, eu acho que criança deve ser incapacitado de usar a internet. Em parte, o Felca fez uma boa ação, sinceramente. Em parte, bem em parte também, né? Convenhamos. Banir LOL tá de boa. Mas banir LOL só pra menor de idade? Não. Tem que banir LOL pra todo mundo. Loot box? É mais ou menos também, né? Convenhamos. Deixar Mario Kart pra mais de 18? Tá bom, eu não ligo pra Mario Kart também. O Pornhub agora tá pedindo... Não, ele sempre pediu, então tá de boa também. A questão, né? Podia fazer mais, né? Melhor na próxima. Enfim, acho que eu vou parar por hoje, porque minha grana tá doendo muito. Cara, foi 4 horas e 52. Acho que é a maior live de React até agora. É, porque, sinceramente, é domingo. E eu tô pra entrar de férias, de novo, incrivelmente. Faz quase nem... Eu acho que faz menos de um mês que eu entrei de férias. E agora eu vou entrar de novo, tá bom? Porque é troca de estação. Eu peguei as últimas férias no final da estação, no final do verão, e agora eu vou pegar as férias no início do inverno. Início, entre algumas aulas, porque eu acho que não é inverno já. No mês que vem, acho que dia 5 ou 10, eu entro de férias de novo, e daí eu vejo de fazer mais live. Tô até pensando em fazer um evento, que é o que tá marcado aí em cima. Mas é isso. Muito obrigado a todos que participaram, e isso aí, pessoas.